Quero convidar você a entrar e viver. Quero convidar você a realmente experimentar quem Deus é e o que Ele tem a oferecer na sua vida. Porque o que a Bíblia afirma é que Cristo Ele oferece a nós uma vida abundante. Ele disse em João 10:10, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. A vida que Jesus nos oferece, ela é abundante porque ela é sobrenatural, ela é espiritual. Ela transcende aquilo que nós podemos pensar em termos cronológicos, em relação ao tempo, ou em coisas, em termos materiais, ou até mesmo abstratas, subjetivas do nosso coração. Ela transcende tudo. Como Paulo disse na carta aos Coríntios, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e a mente não concebeu, é aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. E Ele as revelou a nós pelo seu Espírito. Então é uma vida sobrenatural. A vida que Jesus nos oferece é uma vida que proporciona paz no meio do caos, no meio das circunstâncias contrárias. A vida que Jesus nos proporciona é uma vida que Ele nos dá segurança no meio realmente das tempestades da vida. É uma vida que Ele dá alegria. Ele diz assim para os seus discípulos, eu tenho dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a alegria de vocês seja completa. É uma vida em que nós temos senso de propósito, sabemos por que estamos aqui, vivemos com significado, com sentido. É uma vida onde nós desfrutamos da amizade com Deus, a criatura com o Criador. Isso é magnífico, isso é muito mais do que podemos imaginar. Para pensar um pouquinho comigo. O Deus que criou o universo, que os cientistas não conseguem perscrutar a grandeza, é o Deus que oferece a amizade dele para você. É o Deus que estende a mão na sua direção. A vida que Jesus proporciona envolve tudo isso que eu estou mencionando aqui, muito mais do que eu poderia mencionar, porque ela é abundante, ela é eterna, ela é sobrenatural. Às vezes nós pensamos que vida eterna é a vida que vem após a morte. Vida eterna é a qualidade de vida que Jesus nos oferece a partir do momento que o recebemos, que nascemos de novo pelo poder do Espírito Santo. Essa já é a vida eterna. Nós já somos filhos de Deus, já vivemos eternamente, a vida de Deus está em nós. Agora, algo que eu fico pensando muito na realidade, na prática da nossa espiritualidade ou na nossa vida cristã, é que muitos de nós, ou muitas pessoas que encontramos, elas pensam que o cristianismo é um atalho para a realização dos seus desejos. Há muita gente que confunde o cristianismo como uma porta para a realização dos seus anseios, para a realização dos seus apetites, das suas paixões. Há muita gente que confunde o cristianismo como se a vida que Jesus oferece, então, fosse realmente atender tudo o que eu quero. E é por isso que você vê hoje templos cheios de pessoas que não buscam a Cristo, mas buscam as suas próprias realizações. Templos cheios de pessoas que não buscam adorar aquele que é digno de toda adoração, mas buscam atender os seus desejos egoístas e as suas paixões desenfreadas, que querem que Deus lhes seja servo, querem que Deus seja um gênio da lâmpada, que atenda tudo o que eles querem. E nós vivemos assim, hoje com uma geração de cristãos que não conhecem a Cristo, com uma geração de pessoas que não adoram o Deus verdadeiro, mas adoram a si mesmas, porque o que elas querem é a realização dos seus desejos. E aí, irmãos, é que não dá para seguir esse caminho. Queria que você entendesse, você que está aqui nessa manhã, não dá para seguir esse caminho, porque esse não é o caminho do Evangelho. Então nós temos que entender que Jesus oferece sim vida abundante, segurança, paz, alegria, realização, sentido de propósito, a vida eterna. Mas esse Jesus que afirmou isso, é o Jesus que também afirma que para vivermos essa dimensão de vida, implica em renúncia, implica em arrependimento de pecados, implica em que nós vamos dizer não à nossa vontade e aos nossos desejos. E é por isso que ele disse, se alguém quer vir após mim, se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia, siga-me. Então eu queria pedir que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 7, eu quero ler com você a partir do verso 12, e eu quero lembrar você um texto que provavelmente a maioria de nós aqui conhece. Mateus capítulo 7, verso 12 a 14, Jesus está aí na parte final do Sermão do Monte, o seu sermão mais conhecido e também o mais, vamos dizer assim, relevante do ponto de vista ético,
prático da vida espiritual, seu maior sermão, registrado no Evangelho de Mateus. E ele diz no verso 12, como se fosse um resumo do comportamento cristão, ético, né? Alguns chamam o verso 12 da lei áurea, da regra áurea, quando Jesus diz assim, como se fosse um resumo de tudo que ele disse: em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Ou seja, haja com o outro como você espera que o outro haja com você. Então essa lei resume a prática do amor, do perdão, da graça, da aceitação, tudo que você espera que as pessoas tenham com você, tenham com as pessoas. A iniciativa é sua. Jesus diz, a iniciativa é sua. Agora olha o que ele diz no verso 13, ligado a tudo que ele pregou no Sermão do Monte, o resumo da regra áurea aqui, ele diz: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. O contexto aqui dessa regra áurea, que ele chega ao ponto mais elevado do sermão, então Jesus agora aponta que existem dois caminhos. E aqui nos versos 13 e 14, nós vemos a porta estreita, o caminho apertado, a porta ampla e o caminho largo. Se você seguir o texto de Mateus, você vai encontrar os dois tipos de frutos dos versos 15 a 20. Se você seguir o texto, você vai encontrar os dois tipos de discípulos dos versos 21 a 23. E se você seguir o texto até o final desse sermão, você vai ver que existem os dois tipos de construtores, dos versos 24 a 27. Ou seja, a partir deste momento, quando Jesus resume o Sermão do Monte, na lei do verso 12, façam aos outros aquilo que vocês querem que os outros lhes façam, então Jesus agora aponta, só existe dois caminhos. Só dois caminhos. E aqui ele usa a metáfora da porta, que foi uma metáfora usada por Jesus várias vezes. E ele diz assim: vocês devem entrar. Observe aqui, a palavra está no imperativo. Entrem, entrem. Outra versão diz entrai, porque o tempo aqui verbal é um imperativo, é uma ordem. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. São muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Jesus então vai concluir esse Sermão do Monte chamando a ação, dizendo: existem apenas dois caminhos, e se você está no caminho da vida, haja, viva isso intensamente, viva intensamente. O texto revela aqui, irmãos, exatamente agora os versos 13 e 14, nos concentrando nesse texto, que a porta é estreita, o caminho é apertado, e não porque Deus não tenha generosidade, porque se você também olhar aqui nesse mesmo capítulo, dos versos 7 a 11, você vai ver Jesus dizendo assim: peçam e lhes será dado, batam na porta e a porta abrirá, aquele que busca encontra, aquele que bate a porta se abre, aquele que pede recebe. Ele diz: se vocês são maus e sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará boas coisas àqueles que lhe pedem. Então o problema aqui não é generosidade, porque nosso Deus é Pai e é extremamente generoso. Mas então por que Jesus disse que a porta é estreita e o caminho é apertado? Porque implica na renúncia do próprio eu. Para eu desfrutar daquilo que Jesus oferece, de quem Ele é, eu preciso renunciar a mim mesmo. Que é o que Ele diz em Lucas 9:23, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que Jesus está dizendo aqui é: se você quer desfrutar dessa vida plena, é preciso abrir mão de si mesmo. E quando eu faço o contraste com aquilo que as pessoas estão vendo no cristianismo, uma varinha de condão para realizar os seus desejos, isso não pode ser algo mais distante do que Jesus ensinou. Eu e você não seguimos a Cristo para realizarmos os nossos desejos em primeiro lugar. Nós seguimos a Cristo para honrá-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. E enquanto servimos a Deus como Senhor e Salvador das nossas vidas, os nossos desejos vão se tornando os dele. O nosso coração vai se tornando como os dele. E é aí que encontramos a plena realização. Ninguém que busque a própria felicidade como alvo final da sua vida será feliz. Até os não cristãos afirmam isso. Ninguém que busque a realização dos seus desejos o tempo todo será realmente realizado. O que Jesus ensina é que eu e você precisamos abrir mão de nós mesmos, para que então possamos, vivendo no caminho, esse caminho apertado, do discipulado,
em que a nossa vontade não é feita, mas a vontade de Deus que é feita no céu também é realizada na terra e em nossa vida, que aí então nós enfrentamos, ou na verdade nós desfrutamos de vida. Por que a porta é apertada? Sabe por quê? Porque nós temos que abrir mão dos nossos instintos, desejos, apetites e paixões. A porta significa que nós passamos a renunciar tudo que diz respeito a nós. Entramos apenas com o coração no caminho de seguir Jesus. Nós não podemos entrar com as mãos carregadas, não podemos entrar com o nosso coração cheio de desejos, não podemos entrar com outras pessoas. Na porta passa-se uma pessoa de cada vez. Eu quero me converter, mas o meu marido tem que vir junto, a minha esposa, a galera que eu ando lá na universidade tem que vir junto comigo. Não, é uma pessoa por vez. A cruz cabe uma única pessoa. É uma pessoa que passa, você tem que abrir mão. E o texto é claro aqui em dizer que o caminho fácil, a porta ampla, a porta larga, o caminho amplo leva à perdição. Aquilo que parece fácil se torna difícil ao longo da vida e no final, a perdição. A porta de Jesus, que é estreita, o caminho apertado, que parece difícil, ele se torna amplo à medida que você caminha. Porque a porta de Jesus é estreita, mas é suficiente e larga para você passar. A porta de Jesus é estreita, o caminho é apertado, mas ele é amplo o suficiente para você viver, e viver com toda satisfação e realização. Então essa metáfora de Jesus é muito importante. E hoje é difícil a gente ouvir de renúncia, porque no mundo, na sociedade, as pessoas querem alimentar o seu ego. Por isso a grande produção de livros de autoajuda. E quando vamos muitas vezes para as igrejas estão inflamando o ego das pessoas. Que você conquista, que você determina, que você realiza os seus desejos, que Jesus é esse gênio da lâmpada. E isso não é evangelho. Evangelho implica que eu entendo que eu fui criado para glorificar a Deus e não para ser feliz. Que eu fui criado para viver o que Deus tem para mim e não a minha própria agenda. E que ao viver o que Deus tem para mim, então eu encontro vida, alegria, paz, segurança e realização de verdade. Livre de tudo que o meu coração contamina. Livre de todo o egoísmo e orgulho que realmente adoece tudo que eu posso desejar e conquistar nessa vida. Eu me lembro de Calvino que ele disse assim: eu renunciei a todas as coisas por amor a Cristo. E o que eu tenho encontrado? Ele faz essa pergunta retórica e ele diz assim: eu tenho encontrado tudo em Cristo. Quando você entra pela porta estreita, o caminho apertado, tudo que você abriu mão, você vai ver que ao renunciar, você realmente entra num caminho de vida. E que à medida que você caminha com Jesus, você encontra muito mais do que aquilo que você deixou para trás. Agora é interessante que Jesus diz assim que poucos entram por essa porta estreita e o caminho apertado. E muitos entram pela porta ampla, pela porta larga, o caminho amplo. É porque viver seguindo tuas próprias paixões, teus desejos e realizando tudo que você quer é fácil. Qualquer um vive assim. É aquilo que eu digo, ser marido de qualquer jeito, qualquer um é. Ser esposa de qualquer jeito, ser filho de qualquer jeito, ser pai de qualquer jeito. Agora, quando você não segue a sua vontade, os seus instintos, as suas paixões, mas segue aquilo que é o melhor para as pessoas, de acordo com a vontade de Deus, então isso realmente passa pelo caminho da renúncia, que é algo difícil para nós. Mas é interessante que em Apocalipse capítulo 7, verso 9, diz que diante de Jesus, na sua glória, na eternidade, estarão pessoas de toda tribo, raça, língua e nação, e uma multidão que não se pode contar. Não se pode contar. Uma multidão de pessoas que escolheram em vida entrar pela porta estreita e o caminho apertado. Deixa eu falar de duas atitudes erradas que eu vejo muito comuns hoje. Há pessoas que tentam andar pelo caminho estreito, entrando pela porta larga. Esse é um erro comum. Eu quero andar pelo caminho estreito, eu quero caminhar com Jesus, eu quero desfrutar do cumprimento das suas promessas, eu quero experimentar a libertação que Jesus me oferece, eu quero experimentar a nova vida, eu quero ser um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem, eu quero realmente o que Jesus, fazendo aqui a analogia da porta e o caminho,
Então, a porta como a entrada da sua conversão, novo nascimento, e o caminho do discipulado. Há muita gente que tenta andar pelo caminho estreito, entrando pela porta larga. O que eu quero dizer com isso? A gente que quer desfrutar do que Jesus tem, mas sem entrar pelo caminho da renúncia, da entrega, do arrependimento dos seus pecados, sem novo nascimento, sem transformação de vida, sem compromisso, sem identificação com Cristo, através até mesmo do batismo, onde você se identifica como discípulo de Jesus. Há muita gente hoje simpática com o Evangelho, há muita gente hoje que quer desfrutar do cuidado de Jesus, há muita gente hoje que quer desfrutar da proteção de Deus, há muita gente hoje que quer milagre na sua família, quer os benefícios do caminho do discipulado, mas não quer entrar pela porta estreita, não quer ter renúncia, quebrantamento, reconhecimento de que é pecador. Esse é um erro que nós vemos hoje, tão comum. Irmãos, isso não é evangelho, e esse é um caminho completamente defeituoso, enganoso. Não é o caminho que Jesus diz aqui. Ele diz, você entra pela porta estreita, e caminha para o caminho apertado. Tem gente que quer entrar pela porta larga, vem com seus pecados, olha, envolvido sexualmente com tudo que você pode pensar, desonesto nos negócios, tudo que eu podia mencionar aqui que vocês estão saturados de saber, cheio de pecado, mas eu sou cristão, eu ando com Deus, sou discípulo de Jesus, não, Deus está comigo, olha, está indo tudo bem na minha profissão, eu estou prosperando financeiramente, o que vale isso? Esse caminho aí que você está tomando? Gente que quer seguir Jesus, mas não pode falar quando nasceu de novo, gente que seguiu Jesus, mas não pode testemunhar de que realmente tem um novo coração, gente que seguiu Jesus, mas não tem nenhum contraste entre a velha vida e a nova vida, gente que seguiu Jesus, mas não pode mencionar um pecado que abandonou. Mas o que é isso? Isso não é evangelho, não é evangelho. Aí, você olha para a vida prática das pessoas, não existe vitória sobre o pecado, não existe verdadeira libertação, a vida da pessoa não honra a Deus, não tem santificação, não tem temperamento transformado, continua explosivo, egoísta, irascível, do mesmo jeito que sempre foi, não tem frutos do reino de Deus, nem frutos do Espírito. Por quê? Porque cristianismo que não passa pela porta estreita, não é cristianismo. Cristianismo que não tem a crucificação do eu, não é cristianismo. Cristianismo em que você não se arrepende dos seus pecados e reconhece a miséria do seu coração e se lança no oceano da graça de Deus, não é cristianismo. Isso é religião, mas não cristianismo. Segundo erro é tentar andar pelo caminho largo entrando pela porta estreita. Que atitude inversa que você vê aí na prática do cristianismo das pessoas. Ela tenta andar pelo caminho largo, dizendo que entrou pela porta estreita. Ou seja, eu comparo isso àquele tipo de pessoa que quando ela vem para Jesus, ela até tem uma renúncia. Ela assume o seu compromisso com Cristo. Ela até se arrepende dos seus pecados. Mas depois que ela passou pela porta estreita, se arrependeu, se comprometeu com Jesus, aí ela quer andar pelo caminho largo. Ela quer fazer tudo que um pecador faz. Ela quer viver como qualquer um vive. Não, mas eu passei, eu tive minha conversão. Ela quer entrar pela porta estreita e caminhar pelo caminho largo, onde tudo é permitido. Aí ela volta para os velhos hábitos, ela fica realizando seus desejos, coisas que havia renunciado voltam à sua vida, e ela tenta andar com Cristo pela estrada larga do pecado, da infidelidade, do descompromisso, do mau testemunho. Então, ela até iniciou bem, ela até teve um marco de transformação de vida no início, mas depois o caminho que ela está trilhando não é o caminho do discipulado, de seguir Jesus, é o caminho do pecado, do descompromisso, da infidelidade. Hoje eu ouço cristãos dizerem assim, não, o cristão pode fazer todas as coisas. Deixa eu corrigir isso para você, o cristão pode fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que pode fazer, e o cristão não faz tudo aquilo que a Bíblia proíbe fazer, e aquilo que a Bíblia não é clara, não legisla, o cristão só faz aquilo que edifica, aquilo que convém, e aquilo que promove a glória de Deus, porque tudo é lícito, mas nem tudo convém, tudo é lícito, mas nem tudo edifica, e o Paulo que disse isso diz, quer você coma, beba ou faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então o cristão não pode fazer tudo, de jeito nenhum,
Porque há coisas, em primeiro lugar, que a Bíblia condena veementemente. Segundo, aquilo que a Bíblia não legisla, não afirmou, não tem a ver, porque a cultura hoje é outra. Então nós só fazemos aquilo que convém, que edifica e na qual Deus é glorificado. Há muito cristão usando esse texto de Paulo só para realizar seus apetites físicos, só para realizar seus desejos egoístas, só para realizar sua própria vontade, porque não tem crucificação do eu na cruz de Cristo. E aí nós vemos essa miséria do mau testemunho na sociedade. Cuidado, irmãos. Nós somos seres humanos. Nós temos um coração hostil e rebelde. Quanto mais vivemos, mais fugimos de Deus. E nos afastamos dos seus caminhos através de nossas escolhas e procedimentos. É por isso que precisamos entrar pela porta. E como Jesus afirmou no Evangelho de João, capítulo 10, verso 9, ele diz: eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Quem entra por mim será salvo. Jesus é essa porta estreita. Ele é o Deus de amor e de graça. Ele é o Deus que estende a mão na tua direção. Ele é o Deus que não desiste de você. Mas ele diz: você tem que passar por mim. E o caminho de Cristo foi o caminho da crucificação. O caminho de Cristo é essa porta estreita. Agora observe o que Jesus diz. Ele diz: quem entra? Jesus ele não diz assim: se você é bonzinho, se você é uma pessoa nobre, se você é uma pessoa rica, se você é uma pessoa famosa, se você é uma pessoa bem vista, se você é uma pessoa respeitável, se você é uma pessoa perfeita. Ele diz: não entra por mim se você é salvo. Não tem qualificações aqui. Não tem nenhuma característica que Jesus espera de você, a não ser o fato de que você esteja pronto a renunciar ao seu eu. A não ser o fato de que você esteja pronto a crer em Jesus de tal forma que a sua vida não interessa mais a você. A única coisa que é necessária é que entrar pela porta que é Cristo. Não diz mais respeito a você, diz a Cristo. Não diz mais respeito aos seus desejos, mas ao desejo dEle para a tua vida, a vontade dEle. A única coisa que importa aqui. Todos podem passar. Todos são convidados. Todos, irmãos. E Jesus nos diz: entra pela porta estreita e o caminho apertado que leva à vida. Eu queria que você agora, a gente terminasse essa reflexão, pensando em Lucas 13, onde Jesus, novamente, num outro contexto, chama essa metáfora da porta. Lucas 13, verso 23, eu quero ler com você 23 a 30, eu quero que você leia na projeção comigo agora, para você prestar bem atenção às palavras de Jesus. Ele diz assim: alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo, e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão os seus lugares à mesa do reino de Deus. De fato, os últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. De fato, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Observe que esse texto todo de Jesus começa, no verso 23, com uma pergunta: Senhor, serão poucos os salvos? E Jesus não responde essa pergunta, porque para ele não é a questão de número, se são poucos ou muitos. O que Jesus diz é: entre pela porta estreita. Então há 4 marcas aqui de um relacionamento claro com Jesus, de um discipulado com Jesus nesse texto de Lucas. Anote aí no seu boletim. Primeiro é esforço. Esforço. O discipulado, a caminhada com Jesus exige esforço. Olha o que ele diz aqui no verso 24, ele diz: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Muitos tentarão entrar, esforcem-se. Agora essa palavra a gente precisa ter um cuidado aqui, porque o homem não é salvo por esforço próprio, nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé. Mas por que Jesus então diz aqui esforça-se? Aqui é uma palavra que era um termo técnico para a competição dos jogos. É o esforço que um atleta faz para chegar na linha de chegada, em vitória. Então a questão aqui não é a salvação
porque a salvação é pela graça mediante a fé, mas é o esforço próprio necessário, em que nós estamos dispostos a renunciar coisas, a correr a carreira que nos está proposta, a combater o bom combate, com dedicação, irmãos, com pegada, com atitude, com consagração da vida, porque ser salvo por esforço é impossível, mas uma vez salvos pela graça, o caminho do discipulado exige esforço. Você entende isso? Aqui tem a ver, irmão, com foco, com prioridade, com paixão, com renúncia, porque a vida cristã enfrenta a oposição do orgulho humano, do amor natural pelo pecado, da oposição de Satanás e do mundo, que está no seu controle. Tudo isso batalha contra aqueles que estão realmente no caminho apertado, no caminho de Jesus. Eu queria que você pensasse comigo aqui, como é que está teu esforço? Muitas vezes eu vejo que nós nos esforçamos para conquistar coisas no trabalho, nos esforçamos na faculdade, aí temos a graduação, pós-graduação, o mestrado, o doutorado, nos esforçamos em várias áreas da vida, mas levamos o discipulado com Jesus com mediocridade, levamos o discipulado com Jesus como se isso não fosse importante para a nossa vida. Talvez se alguém pegasse a sua agenda, iria notar assim, que o trabalho é muito importante na sua vida, que a administração do teu dinheiro é muito importante na sua vida, que as tuas conquistas pessoais são muito importantes na sua vida, mas não iria notar que Jesus é importante na sua vida, porque não há esforço em caminhar com Ele, não há esse foco de um atleta, essa disciplina em caminhar com Jesus. Jesus diz: esforcem-se, significa concentre toda a atenção e força, não seja complacente, não seja medíocre na sua vida espiritual. O que há de mais importante para você ter vida é o teu caminho com Jesus. O que é mais importante para você ter a segurança do destino da tua alma é a tua caminhada com Jesus. Então Jesus diz assim: esforce-se. Você é salvo pela graça, mas o discipulado, o caminhar com Jesus, exige o foco, a dedicação necessária. A segunda palavra que vemos nesse texto de Lucas é urgência. Urgência, irmãos. É urgente entrar por essa porta, é urgente caminhar com Jesus. A Bíblia diz aqui, o verso 25, quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Irmãos, o evangelismo é urgente, a renúncia para Cristo é urgente. O que nós vemos no nosso país, não só no nosso país, no mundo todo, irmãos, é exatamente produto do pecado, da vida sem Deus. É urgente. E hoje nós vemos tanta gente brincando com a sua fé, com o seu coração, com a sua própria vida, com o destino da sua alma. O que Jesus diz aqui é que a porta se fechará de repente. Existe um limite de tempo. O amor de Deus está disponível a todas as pessoas, o perdão, a graça disponível, Deus estende a mão para todas as pessoas, mas vai chegar um dia em que essa porta vai se fechar, e as pessoas, conforme Jesus relata aqui, vão dizer: Senhor, abre a porta para a gente. E Jesus diz claro que a porta não será aberta, e que na verdade a palavra de Jesus é: afastem-se de mim. Então é urgente. Observe que quando ele diz esforcem-se, ele usou o tempo presente, mas quando ele diz aqui, tentarão entrar, ficarão do lado de fora batendo, ele está falando de algo que vai acontecer, a visão escatológica, o fim das coisas. Ele diz: pessoas vão ficar para fora. A porta é importante, irmão, irmã, mas ela não cumprirá a função a menos que você a utilize. Jesus está aí, mas se você não passar por Ele, não há salvação. Nós somos chamados a agir agora, a nos esforçar agora, a nos consagrar agora. A mentira do diabo que tem invadido a mente de muitos cristãos é: deixa para depois, amanhã você faz isso, amanhã. Isso é coisa do diabo, irmão, na vida das pessoas. Não é amanhã, é hoje. Hoje é o tempo da salvação de Deus. A palavra de Deus diz: quando ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como no tempo da provação no deserto, se referindo ao tempo de peregrinação no deserto do povo de Israel. Cristo é a porta, mas Ele não pode realizar nenhum bem à sua alma e ao seu coração, a menos que você entre por Ele. Eu gosto muito de uma frase de um comentarista bíblico, J.C. Ryle, que ele diz o seguinte, observe essa frase, ele diz: cuidemos de nos utilizar desta porta, e não nos ponhamos de fora, somente a contemplá-la. Por ela entrarão até os maiores pecadores, e todo aquele que por ela entrar será salvo. Virá, porém, o dia em que ela se fechará para sempre, e muitos, quando quiserem entrar, já não o poderão fazer.
Então, quando Jesus trata desse assunto, ele deixa claro que há um limite da dispensação, da graça e da oportunidade para que as pessoas tenham vida. E tenham também a certeza da vida com Ele após a morte. Terceiro lugar, nós vemos aqui Jesus falando de intimidade. Esse caminho de discipulado com Jesus, que implica em passar pela porta estreita e caminhar no caminho apertado, é necessária intimidade. Jesus diz, ali no final do verso 25 até o 27, ele diz que Deus responderá, que Ele mesmo responderá: não os conheço, não sei de onde vocês são. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo, ensinaste nas nossas ruas. Mas Ele responderá: não os conheço, nem sei de onde vocês são. Não sei de onde são vocês. Você já imaginou isso? No último dia você ouvia assim: eu não sei quem é você não. Quem é você? Quem é você? Não te conheço. Não sei quem é você não. Você já imaginou isso? Qual é o problema aqui? O problema é que a gente se torna simpático de Jesus, a gente frequenta uma igreja, a gente recebe um devocional pelo WhatsApp toda manhã, e aí a gente acha que a gente conhece Jesus. O problema é que a gente se torna tão conhecido, simpático, próximo, que a gente não desfruta de intimidade. É mais ou menos assim você que sabe o que é ser um casamento, em que uma pessoa vive com marido e mulher 25 anos, mas cada um tem o seu mundo, eles dormem na mesma casa, dormem na mesma cama, comem na mesma mesa, vivem juntos debaixo do mesmo teto, mas não são marido e mulher de verdade, porque não têm intimidade. Um não conhece o coração do outro, o sentimento do outro, a alma do outro, não há intimidade. Quando Jesus diz isso aqui, nós vemos aqui um texto muito forte, sim, muito forte, porque o que Jesus está dizendo é que as pessoas vão dizer assim: puxa, mas o Senhor pregou para a gente, nas nossas ruas, comeu com a gente, bebeu com a gente. E como o contexto judaico mostra, comer e beber junto era símbolo de intimidade, mas Jesus diz assim: não, a gente até comeu junto, bebeu, mas eu não conheço vocês não. Por quê? Porque proximidade não significa intimidade, irmãos. Eu fico pensando quantos vão chegar no último dia e dizer assim: mas eu frequentei a igreja por mais de 30 anos, eu fiz parte do coral, do grupo de louvor, eu tinha meu grupo pequeno na minha casa, e Jesus vai dizer assim: mas eu não te conheço, cara, você nunca andou comigo de coração, você nunca abriu o peito, nós nunca sentamos junto para conversar de verdade, você nunca reclinou a tua cabeça no meu ombro, não, a gente não te teve amizade não, você foi um religioso, não conheço. Porque proximidade não significa intimidade. Hoje há muita gente circulando pela porta, em volta da porta, tocando a porta, relando na porta, trombando com a porta, mas não entra pela porta. Há muita gente que diz que está caminhando com Jesus, mas fora desse caminho do discipulado, que implica intimidade, em que o teu coração é ligado com o coração de Cristo. Jesus disse em João 17,3, a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vida eterna significa conhecer Deus, e conhecimento na Bíblia ele é prático, ele é experimental, ele é pragmático. Conhecer significa que você realmente conhece, você experimenta a presença de Deus, você tem comunhão dentro do teu coração, você tem vida de Deus em você, a ligação, a conexão, a relacionamento. Não é proximidade, é intimidade. E último, Jesus retrata aqui a santidade. Passar pela porta estreita, o caminho apertado, o caminho do discipulado, do seguir Jesus, implica em santidade. É por isso que aquela galera que diz assim: não, mas nós conhecemos a Ti, Jesus. E Jesus diz: apartem-se de mim, porque eu não conheço vocês. O verso 27, a palavra é dura e diz assim: afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Em outra versão diz: praticam a iniquidade, o mal, o pecado. Veja que Jesus não fala aqui você que adulterou, você que mentiu, você que roubou, você que estuprou, não. Ele fala você que praticou o mal. Porque isso inclui todas as pessoas. Se nós não estamos passando pela porta estreita, o caminho apertado, todos nós somos uma fábrica, uma máquina de praticar o mal. Todos nós, o ser humano é uma fábrica de praticar o mal. Por isso não importa só a educação é importante. Mas a educação não basta para transformar o ser humano, não basta ter um bom sistema político, não basta ter um
o poder econômico. Não basta, porque o ser humano é uma prática de fazer o mal. Os países mais ricos do mundo com altas taxas de suicídio. Os países mais ricos do mundo com pessoas vazias, sem significado, escravas das drogas, doentes emocionalmente. Não é isso. O ser humano é uma prática do mal. Se não tem Cristo, vai praticar o mal. Se não passou pela porta estreita, você sempre vai praticar o mal. Porque o mal habita o ser humano. Como Davi disse no Salmo 51, verso 5, eis que em pecado eu fui formado, em pecado concebeu minha mãe. Há um pecado, a natureza pecaminosa. Então, Jesus diz assim, espera aí, aqueles que me conhecem, andam em santidade. Porque como ovelhas, elas ouvem a minha voz, elas têm a minha vida. Elas não vivem praticando o mal. E eu me lembro da palavra que a gente cantava um corinho quando, muitos anos atrás, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Seguir a paz com todos e a santificação. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então eu quero concluir dizendo o seguinte. A exortação de Jesus aqui é para que a gente entre pela porta e ande pelo caminho. A porta que a sociedade não vai entrar e o caminho que a sociedade não vai caminhar. A porta que a galera da balada não vai e muita gente às vezes dentro da igreja não vai também. Porque tem muita gente dentro da igreja andando e entrando pela porta larga e o caminho amplo. Tem muita gente dentro da igreja assim. Jesus diz, não pare para ficar olhando, pensando a respeito, reclamando do tamanho da porta ou das dificuldades. Não é para você se preocupar se outros estão entrando ou não. Ou quantos entrarão. Não é para você usar desculpa ou resistir. Nós devemos entrar e caminhar, ponto final. É isso que é o nosso chamado no amor de Cristo. Para que a gente tenha vida. Vida nesse mundo e vida no porvir. Para que a gente desfrute dessa vida sobrenatural, poderosa, curadora, libertadora. Só assim. E uma vez que você entrou pela porta, está caminhando no caminho apertado, ajude outros a entrar por essa mesma porta. Dê frutos no reino de Deus. Coopere com a salvação de outras pessoas. Ajude outras pessoas a terem os seus olhos abertos, que a cegueira espiritual seja desfeita. Ajude outras pessoas, em nome de Jesus, a se reconciliarem com Deus. Agora é importante a gente não se esquecer do seguinte, irmãos. Para a gente entrar por essa porta estreita, o caminho apertado, nós temos em primeiro lugar a presença do próprio Cristo, que diz, eis que eu estou convosco todos os dias. Ele está com os discípulos de Jesus para que você continue caminhando no caminho apertado. Nós temos também o Espírito Santo, que a Bíblia diz que Ele nos guiaria a toda a verdade, que Ele estaria para sempre conosco. Você não está sozinho para caminhar nesse caminho apertado. Terceiro, nós temos a Bíblia, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. E nós temos a igreja, a noiva de Cristo, o povo de Deus. Nós temos uns aos outros para caminharmos firmes na fé. Sabe qual é o único empecilho aqui, irmãos? Nós mesmos, a nossa vontade, a renúncia do eu.